Olá, irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos na paz do Senhor, na gloriosa paz do Senhor. Palavra viva e eficaz do Senhor, dia 16 de fevereiro de 2023. Deus abençoe você, meu irmão, que está de aniversário, minha irmã. Glória a Deus. Deus tem a bênção preparada para o seu coração. Amém? Glória a Deus. Palavra de hoje, Levíticos, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 17. E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerá a sua oferta de gado, isto é, de gado vacum e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho, sem defeito, à porta da tenda da congregação a oferecerá, de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e o redenho, sobre a lenha, que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fressura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isso queimará sobre o altar do holocausto, e é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo, de ovelha ou de cabras, para o holocausto oferecerá macho sem defeito, e o degolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue em redor sobre o altar. Depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça e o seu redenho, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá e o queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, oferecerá a sua oferta de rolas ou de pombinhos, e o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e tirar-lhe-á a cabeça, e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar, e o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza, e fendê-la-á junto às suas asas, porém não as partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar, sobre a lenha que está no fogo. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. E quando alguma pessoa oferecer oferta de alimentos ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela, e a trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais queimará dela um punhado da flor de farinha, e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará como memorial sobre o altar. Oferta queimada é, de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é, das ofertas queimadas ao Senhor. E quando ofereceres oferta de alimentos cozido no forno, será de bolos asmos de flor de farinha, amassados com azeite, e coscorões asmos, untados com azeite. E se a tua oferta for oferta de alimentos cozida na caçoula, será da flor da farinha sem fermento, amassadas com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitará azeite, oferta é de alimentos. E se a tua oferta for oferta de alimentos de frigideira, far-se-á da flor de farinha com azeite. Então trarás as ofertas de alimentos, que se fará daquilo ao Senhor, e se apacentará ao sacerdote, o qual levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de alimentos,
como memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de alimentos será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é das ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de alimentos que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento nem de mel algum oferecereis oferta queimada ao Senhor. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, porém sobre o altar não subirão por cheiro suave. E todas as tuas ofertas dos teus alimentos temperarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de alimento, o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas oferecerás sal. E se fizeres ao Senhor oferta de alimentos das primícias, oferecerás com oferta de alimentos das suas primícias de espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. E sobre ela deitarás azeite, e porás sobre ela incenso, oferta é de alimentos. Assim o sacerdote queimará o seu memorial do seu grão trilhado e do seu azeite com todo o seu incenso. Oferta queimada é ao Senhor. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e ambos os rins e as gorduras que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado com os rins tirará. E os filhos de Arão queimarão isto sobre o altar, em cima do holocausto que estará sobre a lenha, que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se sua oferta for de gado miúdo, por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerás. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor, e porás sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício pacífico, oferecerá ao Senhor, por oferta queimada, a sua gordura, a cauda toda, a qual tirará do espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, com os rins, tirá-lo-á. E o sacerdote queimará isso sobre o altar. Alimento é de oferta queimada ao Senhor. Mas se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor oferecerá, e porá a sua mão sobre a sua cabeça, e a degolará diante da tenda da congregação. E os filhos de Arão espargirão o seu sangue sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta por oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, como também ambos os rins, e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado com os rins, tirá-lo-á. E o sacerdote o queimará sobre o altar. Alimento é de oferta queimada, de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo é, pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura nem sangue algum comereis. Amém, irmãos? Marcos, capítulo 1, versículo 29, ao capítulo 2, versículo 12. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta,
e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se pela manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhe disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: Quero, ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém. Porém, vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzidos um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados teus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém, irmão? Salmo 35, versículo 17 ao 28. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações, e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa, pois não falam de paz. Antes projetam enganar os quietos da terra, abrem a boca de par em par contra mim, e dizem: os nossos olhos ouviram. Tu, Senhor, o tens visto, não te cales. Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa. Deus meu e Senhor meu, julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu. E não deixes que se alegrem de mim. Não digam em seus corações: alma nossa. Não digam: nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Amém, irmãos? Provérbios 9, versículo 13 ao versículo 18. A mulher louca é alvoroçadora,
É simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a chamar aos que vão pelo caminho, e que passam reto pelas veredas, dizendo: quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento ela diz: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos na paz do Senhor e até amanhã.